em que eu poderia dar uma notícia aqui de que Jesus estaria voltando em 30 minutos. Me lembro agora como eu falei, quem estava aqui. Como teria sido o seu louvor, o seu último louvor que nós louvamos agora. Como teria sido a sua palavra, como teria sido o tratar com seus familiares, o teu dia, com teus irmãos do sangue, teus irmãos que estão lá fora. Como seria se a gente tivesse absoluta certeza, não fosse apenas vivendo das nossas promessas, da nossa esperança, e certeza sim, mas parece que muitos se preparam para viver aqui nesse mundo. Mas se de fato nós acreditássemos, Diego, que daqui 30 minutos Jesus viria nos buscar. E aí? Você teria feito igualzinho que você fez tudo. Que a gente possa levar essa palavra, eu falei isso no final do ano, como sendo para nós o incentivo para que a gente possa, todos os dias, irmãos, ao dormir, realmente refletir o nosso dia e pedir a Deus que Ele possa dar mais um dia, como deu hoje, para que a gente possa nos retratar se o dia não foi tão bom com nossos irmãos e com todos. Então, eu já começo aqui pedindo perdão pelo ano que eu passei com vocês, pelas frustrações, pelas dificuldades, pelo sei lá o que eu causei em vocês de frustração. Me perdoe cada um de vocês. Peço perdão e dou graças a Deus, Deus me permitir mais um dia pedir perdão a quem está na minha frente. Perdão. Irmão Ailton, seja bem-vindo. Eu olhei e falei, aquele irmão ali, eu não conheço ainda, né? E difícil passar desapercebido. O senhor é grandão também. Em área quadrada, o senhor deve ter quase o mesmo dele aqui, ó. Vocês dois aqui estão mesmo metro quadrado, estão grandes. O pastor falou que o senhor está congregando lá com ele, é presbítero, seja bem-vindo. Na verdade, somos todos diáconos aqui e vamos servir a Deus. E assim Jesus há de nos levar. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu, pensando justamente, final do ano, sempre a gente traz uma mensagem e Deus nos traz de agradecimento, gratidão, perdão pelo ano que foi, pela nossa vida. Começo do ano, eu confesso que eu falei, Senhor, do que vamos refletir? Primeiro culto de ensino do ano realmente. Do que, Pai? Confesso que eu falei, vamos pregar sobre fé, Senhor. Falar sobre Abraão, sobre todas as promessas de Abraão, das nossas expectativas nesse ano, da gente nos doar mais, ter mais fé, esperança de dias melhores, Diego. Mas eu pensei de novo, conversando com Deus, falei, Senhor, do que nós precisamos para ter um ano agradável? Eu agradeci a Deus nesse momento, irmãos, e agradeci mesmo. Falei, Senhor, se eu voltasse lá, no menino mesmo, ao que o menino pediu a Deus, o Senhor já me deu muito mais, em todos os aspectos, em tudo. Eu não digo de prosperidade financeira não, irmãos, é de família, é de eu olhar para mim, eu acho que seria terrível de eu olhar e falar assim, que vergonha eu tenho de você. Então Deus me deu valores, princípios, e que a gente pudesse olhar e dizer assim, tá bom, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou e como nós fazemos, como nós queremos esse ano, passar esse ano, pastor Daniel, refletindo com Deus mesmo. E o Senhor me leva justamente a pensar e falar assim, que a gente possa ter um ano tranquilo, um ano de paz. Aí pastor Daniel vem aqui, volta e faz um preâmbulo já da mensagem e diz assim, para que a gente atinja os nossos objetivos, foi isso resumindo o que o senhor falou, que nós possamos murmurar menos. Nossos irmãos rodaram num trecho pequeno, foi o que você falou, mas só dois foram naquilo que eles tiveram lá a promessa e falaram, cadê? Só os descendentes. Ali só 2, porque os outros viveram ano após ano, juntando 40 anos. Eu fico imaginando Caleb e Josué passando ali, ó,
Não é possível, irmão, se não fosse realmente a palavra de Deus se cumprindo, que um dos dois não falasse assim: mas você não viu o banheiro ali? Nós já passamos por aqui, Caleb, justo aqui. Chama o povo. Mas passava e passava e passava, irmãos. É fácil viver onde eles viveram? Não, irmãos. Como não é fácil também a nossa vida. Então, por isso eu falava: Senhor, do que, Pai? Do que, Pai? Irmãos, antes que vocês já pequem, é ruim começar o ano pecando, né? Falando: irmão, pastor, põe a gente sentado, daí o senhor continua falando. Amém, irmãos? Abra suas Bíblias e a gente já senta. Por favor, Provérbios 25. A gente já lê, vocês já sentam, dá aquela respirada, pede perdão quem pecou. Aí Deus perdoa nós. Provérbio, capítulo 25, o versículo de número 28, irmãos. Glória a Deus. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Deus, Pai amado, Senhor, aqui, Senhor, na Tua presença, nesse culto, ó Pai, voltado a Ti, Senhor Deus, em que, Pai, já louvamos, Pai, o Teu nome, cantamos, Senhor Deus, ofertamos, Senhor, a Ti, Senhor Deus, crendo, Deus amado, que todas as nossas ofertas, nossos louvores chegaram ao Teu trono, Pai. Senhor eterno, chegamos aqui, ó Pai amado, nesse momento, Senhor, em que Tu há de falar conosco, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, daquilo que precisamos, ó Pai. Não daquilo que pedimos, Senhor Deus, daquilo que queremos, Pai, mas daquilo que necessitamos para continuar no Teu caminho, Senhor Deus. Assim, ó Deus, nós lhe pedimos, já lhe agradecendo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vou sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos, a maioria viajando, irmãos, e graças a Deus pela vida de novo de cada um que está aqui. Irmãos, duas coisas regem o nosso relacionamento com Deus. Apenas duas coisas. Apenas duas coisas. A gente passou o ano inteiro falando de humildade, da gente se humilhar, e deixamos muito claro, irmãos, não por uma vez só, e vários irmãos que vieram até aqui, que humilhar não é se sentir, se colocar como coitadinho, moribundo. Não, irmãos, humilhar-vos é a gente entender que nada nós podemos realmente fazer se não tiver Deus na nossa vida. Sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Essa nossa dependência de Deus é justamente nós nos humilharmos e entendermos a nossa insignificância. Aprendemos, irmãos, e espero que tenha modificado em muitos de nós realmente, a entender essa necessidade de andarmos junto com Deus. Quando Paulo, irmãos, diz que quando ele não queria pecar, ele pecava, o que ele não queria fazer, ele fazia, as suas brigas, para chegar lá na frente, irmãos, e dizer: combati um bom combate, consigo mesmo, brigando, irmãos, brigando com ele mesmo, para se esvaziar, para tirar dele o que afastava de Deus, o que impedia justamente dos nossos irmãos de chegar aonde deveriam, em tão pouco tempo, e terem rodado tanto, irmãos, porque com certeza achavam que eram, e Deus sempre no plano B, plano C, plano D. Que a gente, irmãos, possa estar só agora nesse momento relembrando, mas que em cada um de nós esteja realmente já muito alicerçado, irmãos, de que realmente sem Deus nada nós podemos fazer, é absolutamente nada mesmo. Nada, irmãos. Quem já teve uma inflamação, irmãos, de uma unha, sabe o que é não poder calçar um sapato. Se quiser a gente piora, passa para a coluna,
E aí posso dizer que de alguns aqui eu já vi. Alguns que nem estão aqui. Esse. De não poder vir no culto, irmãos, porque travou a coluna. Porque você quis? Não, irmãos, porque... Deus abençoe, irmão, o dia que vai trabalhar. Porque em algum momento Deus permitiu, irmãos, que a coluna travasse. E você já percebeu um pouquinho que o quanto de limitação nós temos. O respirar, irmãos, que a gente respira como se fosse facinho respirar, trocar o oxigênio, entrar o gás carbônico, entrar oxigênio, sair gás carbônico, respirar. E todo dia, irmãos, até dormindo, irmãos, quando parece que não temos controle nenhum das nossas vidas, irmãos, tem alguém cuidando de nós. Essa é se humilhar. É isso que a gente tem que fazer, para que a gente não se ache melhor do que ninguém, irmão André. Quando a gente desenvolve essa, irmão, dependência, tudo fica mais fácil, irmãos. Todas essas promessas em que realmente Deus faz, ela acontece. Ela acontece. Mas do que o senhor dizia quando dizia que duas coisas nos colocam junto a Deus? Ele coloca esse mesmo povo, irmãos, lá os seus mandamentos de não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz... Vocês não dão conta, quer saber de uma coisa? Duas coisas, vamos combinar duas? Vamos combinar só duas? Que vocês não inventem mais nada, não invente outra coisa, não divida com ninguém, ame apenas a Deus. Você dá conta? Você dá conta disso? Mas é tão difícil, é nada, é justamente criar essa dependência e entender, eu não negocio, com isso eu não negocio. Estamos começando o ano, irmãos, para que Deus possa nos lembrar dessas duas coisas, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás sobre o próximo como a ti mesmo, acabou. E hoje, irmãos, eu quero deixar um pouquinho, nós já falamos... E Deus há de falar conosco de novo sobre esse amar ao Senhor teu Deus, em buscar as coisas do céu mais do que da terra. Mas aqui, irmãos, o que vamos comentar um pouco hoje, para poder a gente viver esse ano, que é o que eu meditei com Deus, que Ele acaba a mensagem justamente nisso, em amar o teu próximo. É o que nós vamos falar aqui. Parece sem pé, sem cabeça, você dizer assim, amarás o teu próximo, mas a gente lê aqui a mensagem. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nós vamos entender, irmãos, que esse amor ao próximo vai estar ligado justamente a esse conter o espírito, e aí a gente terminar lá em dezembro e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Por quê? Porque eu continuo com a minha família. Eu continuo com os meus filhos. Minha esposa continua em casa, meu esposo continua em casa. Até para os recém-casados, que já estão com tão pouco tempo. E se a gente der o microfone para eles aqui, irmãos, e fala toda a verdade, vocês vão falar assim, eita, desviou. Desviou não, irmãos. Desviou não. É que é duro. Se a gente não levar essa palavra, irmãos, final do ano, não está os dois sentados ali. Não estou eu aqui, irmãos, falando que vai muito bem lá em casa, vai muito bem com os meus filhos. E teus amigos multiplicaram, cresceram os meus amigos. Como isso? Porque justamente, irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje, discutir, está ligado a esse amor ao próximo. Se a gente fizer o que Deus nos ensina, o que Jesus nos mostra, irmãos, enquanto Ele esteve aqui na terra, que é esse amor, viveremos bem. A esse amor ao próximo. Do que isso, irmãos? Fazendo isso, irmãos. Pensando eu e conversando com Deus, sentado mesmo, irmãos, olhando, pensando, falei, o que atrapalha? Como atrapalhou nossos irmãos. O que atrapalha? O que atrapalha? Os meus relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, na igreja em que eu venho,
com os meus irmãos que sentam comigo. O que então atrapalha, irmãos, para que a gente possa realmente estar tudo bem, feliz e regozijar? É não ter isso. É cair os muros, irmãos. É justamente não ter mais. É a pessoa que não se contém. É não conter o seu espírito, é não ter o seu autocontrole. É não ter a resiliência, irmãos. Resiliência hoje muito utilizada, irmãos, esse termo. Quem aqui é resiliente, irmãos? Talvez todos. E quem não é? Talvez todos. Porque não é o fato de ser totalmente, é ter resiliência. E esse ter, quando eu diz ter, é conter. Ou tem um pouco, ou tem bastante. É melhorar cada dia a ter essa resiliência. Aos físicos, irmãos, resiliência é a capacidade que o corpo tem de voltar ao seu estado normal após sofrer pressão. Esse copo. Que as coisas ilustradas a gente guarda mais. Esse copo tem resiliência, irmãos? Tem. Veja que não é rigidez. Rigidez é o contrário. Talvez se nós não tivermos essa resiliência, nem eu, mas nós tomamos ali já como exemplo hoje o casal não vai estar aqui se for rígido, mas se for resiliente. Esse copo é. Estou deformando ele porque eu estou exercendo uma força em cima dele. Mas ele com a sua resiliência, e às vezes precisa de um pouquinho de ajuda, mas o corpo é resiliente, ele volta. Ele volta, irmãos. Portanto, que a gente não esqueça, irmãos, esse ano que começa hoje, irmãos. Para que a gente atinja, irmãos, os nossos objetivos, seja lá qual for, é melhorar na minha família, é melhorar com os meus amigos, é melhorar na igreja, é melhorar no meu trabalho. Eu preciso trabalhar melhor a minha resiliência. Porque pressão, irmãos, todos nós vamos ter. Quem daqui, irmãos, não passou o dia de hoje apenas que não foi contrariado? Que não foi contrariado. É só perguntar para quem está com você se ele acha bacana a cor da sua gravata. Ele vai falar, mas com esse paletó aí ficava melhor um vinho. Já usei também. Preto. Há diferenças, irmãos. De cabelo, está mais escuro. No meio do ano a irmã deixou ele mais claro. Eu falei, está mais claro. Eu brinco, a irmã Eulália também ficou mais claro ainda. Hoje a Eulália não está aqui. Mas veio aqui e ainda brinquei que o marido trocou de esposa. Mas sei lá se ele gostou, irmão. E como é que convive com isso? De pensamentos, de gostar de falar de uma coisa, eu gostaria que fizesse isso, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de emprego, fazer isso. Por isso, irmãos, que eu comecei a conversar com Deus. Deus, é assim, filho. O dia a dia, até chegar em dezembro, vai ser isso, vai ser relacionamentos em que vai vir alguém aqui pregar, você vai falar, não gostei. Não falou comigo, talvez falou e você não gostou mesmo. Não gostei do tipo do pregador, da roupa que ele usa. Eu já vi aqui de tudo, irmão, só em 2 anos que já veio aqui, e não sou eu que convidei. Já veio de tudo, irmão, já veio. Nada, irmão, vocês me conhecem, nada contra, irmão. Cada um veio, era a calça, né? Que vinha apertadinha assim, ó, já dá para ver a meia. Tá. Mas se é moderno, eu sei que é moderno. Eu já tentei até comprar, fui lá, fizeram lá o terno slim. Está lá guardado, não usei. Não usei. Mas lógico, irmãos, imagina se eu olhei, fiquei quieto, meu Ailton.
Mas quando eles olharam, falaram assim, isso aí é crente. Ele trouxe uma grande palavra para nós. Deus é aquele, irmãos, pode ter certeza, irmãos, que está preocupado não com o pregador, está preocupado com as ovelhas. É esse Deus que eu sirvo, pode crer nisso, irmãos. Vai vir quem vier aqui, vai trazer a mensagem para você. E Deus vai se consertar, Ele vai se consertar com Deus depois. A vida pessoal dele é com Deus. Alguém me perguntou como Deus deixa os tops dos tops. Mas não está errado isso, não está errado aquilo. Eu falei assim, mas Deus opera assim mesmo. Faz milagre assim mesmo. Mas Ele, pois é, Ele com Deus é outra história. Mas as ovelhas nunca deixam de comer. Deus nunca deixa de trazer a palavra para alimentar suas ovelhas. Mas lógico, irmãos, há diferenças em todos os aspectos. Pode ter certeza que eu falei, vou falar de novo. Se der a palavra aqui para o casal, estão doidinhos para pegar o microfone. Falei, será que o pastor vai dar a oportunidade? Hoje eu te lasco. Hoje eu falo tudo. Esse negócio de largar roupa jogada, fazer isso, não sei o quê, amassar a pasta de dente, o que é isso? Vou pentear meu cabelo, está cheio de cabelo, não é? Eu digo porque em casa tem lá, mas cabeluda. A gente vai pentear o cabelo às vezes, não acha o pente. Só o cabelo, daí você vai mexendo, você acha um pente no meio. Como é que eu vou conviver com isso, irmãos? Como é que eu vou conviver com as diferenças? Olha como toca estranho. Olha como pega no microfone, como pega no violão. Olha esse, olha não sei quem. Chegou aqui o irmão, chegou lá do Brasil para Cristo. Sei não, hein? Sei não, nós somos assembleanos, sei não, já não estou gostando dele. Assim, irmãos, do nada. Mas eu quero viver bem, para não separar, para aumentar meus amigos, para continuar lá. Está aí, aprende a palavra, irmãos. Mas guarda, porque a gente é tonto de ouvir palavra e não guardar. A minha preocupação, Senhor, mas como é que a gente guarda essa palavra que é tão fundamental para a gente passar o ano, para passar a vida? Essa resiliência, esse controle. Como é que eu vou conter meu espírito? Quem já foi fechado no trânsito aqui, irmãos? Já? Ficou feliz? Antes de ser crente, irmãos, não saiu aquilo? E sendo crente às vezes? Aí tem uns que você olha, irmãos, eu nunca fiz isso, meu irmão já. Eu nunca fiz. De fechar, e aí ele sai correndo atrás. Cola, como é que cola assim, ó? Para que faz isso, irmãos? É porque ele quer chegar lá na frente, aí o outro para, encosta e fala assim, parou, né? Agora vamos discutir aí leis de trânsito. É para isso, irmão, que ele correu atrás. Está por aqui, irmãos, com problemas outros. Problemas outros, irmãos, em que a pessoa vem e quer descarregar no primeiro que aparece. Por que os grandes problemas dessa rede social, internet? Porque é anônimo, irmão. É um lugar anônimo em que a pessoa vai lá, joga, e o outro põe um pensamento, o outro vai em cima, dá uma cacetada. Se der, irmão, se falar de você, irmãos, a gente tem que fazer o quê? Segura. Nessa altura do campeonato, irmãos, aqui não tem nenhuma criança hoje, ó. Todos nós já sabemos do que nós somos, vamos falar a verdade. A parte boa e a parte ruim. Alguém consegue chegar aqui e falar assim, a irmã é isso, é aquilo, Não, irmãos. Só que isso aí não pode nos afetar. Essa força externa não pode me tirar do sério. Eu não posso ter uma reação contrária a isso. Por quê? Porque eu já me conheço, irmãos. Eu já sei como eu sou. Então eu preciso o quê? Me manter. Aqui não é coisa para trocar não, irmãos. Algumas coisas que eu trouxe aqui, ó. Os brinquedinhos para a gente não esquecer. Uma bolinha.
ela não é resiliente. Ela é rígida. E se eu apertar aqui, sabe o que acontece, irmãos? Eu perco a bolinha para brincar. Mais do que isso. Se apertar justamente por isso, eu vou arrebentar essa bolinha. Porque ela não volta. Ela é rígida. Vai brinquedinho aqui. Aqui, ó, uma garrafa PET. Portanto, são diferentes, irmãos, como nós somos diferentes. O que nós não podemos é ser isso. Mas, aqui, ó. Às vezes precisa de uma ajuda de alguém, para a gente voltar, quando a resiliência não é muito boa, mas nós temos que ter. Vem a força. Às vezes vem de destruir, irmãos. Vem de destruir. E aí, se não for sozinha, mas ela é capaz de voltar. Tem resiliência. O que mais, irmãos? Uma latinha. Dificilmente vai voltar. Dificilmente voltará. Tem resiliência? Não serve. Tem que virar mais, né? Tem corpos, irmãos, que são mais resilientes. Ao sofrer a força, eles também deformam. Mas ele tem capacidade realmente de deixar passar o processo, porque não há quem aguente, irmãos. E não há força que continue. Ela volta. Ela volta. E não é, irmãos, a dizer, eu sou forte. Não estou dizendo de força não, mas é o contrário. A luz da Bíblia é o contrário, irmãos. Esse controle é o que nós dissemos já aqui, irmãos, e o ano todo. É saber que Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Não é ser forte, irmãos. Não é a força, nós vimos a bolinha. Aqui. Ele volta. Não é a força, tanto não é a força, irmãos, que essa parede é muito fina. Todos estão vendo. É uma bexiga. Mas olha o poder de resiliência que ela tem. Ela volta. Ela volta, irmãos. E aí quando nós dizemos, você tem resiliência? Como está a sua resiliência? Para você passar o seu ano. Como é que está com o seu autocontrole? Como é que está esse fruto em você? Agora eu vou aprender. Agora você vai só lembrar que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito, a temperança. Sou eu que dou. Quem é da carne, vive a carne. Quem é do Espírito, vive no Espírito. É melhorar, é pedir realmente que nós não sejamos, irmãos, destruídos. Que resiliência tem isso? É isso. Volta como? Um ovo. Vamos ler de novo? Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Ainda hoje, irmãos, não é profecia, é porque vai acontecer. Ainda hoje, irmãos, eu com vocês, eu com alguém, eu no posto, eu em algum lugar, até chegar na minha casa, chegando na minha casa, irmãos, nos meus relacionamentos, irmãos, vou ser contrariado. Eu vou ser contrariado. Que dirá amanhã, que dirá os outros dias. Como é que eu faço, irmãos? Você acha que é fácil? Primeiro é a gente saber que temos que fugir dessas pequenas coisas, irmãos. A maioria delas nós não temos o controle, nós falamos aqui da respiração. Poucas coisas nós temos o controle, irmãos.
Algumas nós influenciamos um pouquinho, a maioria não temos controle e pouquíssimas temos o controle. Se nós sabemos disso, irmãos, bom caminho, irmãos. Se nós colocamos no nosso coração, aí é dentro mesmo, para guardar todo dia, eu não tenho controle, quem controla é Deus. A gente consegue respirar. É fácil? Não, irmãos. Eu estou dizendo das pequenas coisas e das grandes. E das grandes. E da traição. Mas olha os relacionamentos, irmãos, que foram traídos. A maioria deles, irmãos, de casais que houve a traição e se separaram, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Muitos deles, irmãos, pode ver, tanto o homem quanto a mulher, geralmente é aquele que sofreu a traição, ele muda a vida dele. Ele muda. Ele passa a fazer mais academia, ele passa a se preocupar mais, a se cuidar. Às vezes vivia, os dentes estavam ruins e ele vivia sem se importar, barrigudo. Ela também. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as frustrações não podem te derrubar. Às vezes nas partes mais difíceis, eu fui até a traição agora, mas sempre é assim. A gente tem que buscar ali, e você vai sempre encontrar, nesses momentos difíceis, nessas frustrações, um aprendizado. Deus, irmãos, Ele permite que a nossa vida aconteça todas essas coisas, para que justamente, irmãos, a gente possa alcançar a essa estatura do varão perfeito, para que a gente possa realmente fazer como Paulo falou assim, eu não vejo mais eu em mim, mas eu vejo Cristo em mim, e que realmente eu possa trabalhar para que vocês vejam em mim Cristo, para que as pessoas vejam em vocês, aonde vocês estiverem, na família, no trabalho, vejam a presença de Jesus Cristo em nós. E para isso, irmãos, não cabe alguém que não tenha a temperança, que não tenha o autocontrole. Mas acontecerá sim situações em que a gente vai sair dali machucado. E quando sair, irmãos, é olhar justamente nessa situação e entender o que foi que eu aprendi com isso. Eu dei o exemplo do casado porque assim, ela podia ter se cuidado, ou ele também, enquanto casado. Podia se cuidado melhor, ter tratado talvez com palavras melhores. Por que depois? Por que depois, irmãos? Por que não antes? Por que a gente não dá valor a uma palavra dessa e justamente a gente se prepara a cada dia para se tornar mais flexível, para ter mais esse autocontrole, essa resiliência, irmãos? Precisamos disso. Para isso, irmãos, para esse autocontrole, irmãos, são coisas que a gente já falou o ano todo, e aí a gente tem que dar mais valor à palavra de Deus. E novamente eu dou graças a Deus num dia de chuva como esse, vocês estarem aqui, que a gente possa dar mais valor justamente aos cultos da quarta-feira, que é o culto em que de uma forma separada a gente aprende tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque vamos dizer a verdade, irmãos, uns têm pouco, outros têm muito, mas esse autocontrole, essa resiliência, como eu vou fazer, irmãos? Todos nós já passamos por algum momento que você ficou realmente muito irritado e perdeu, murmurou, no preâmbulo que o pastor já falou aqui. Eu pergunto a Deus, falo, Senhor, tá bom, nós já identificamos isso e dessa importância que o Senhor está falando desse autocontrole, porque se a gente conseguir ter esse autocontrole, se a gente conseguir respeitar, está tudo resolvido, irmãos. Está tudo resolvido. Por quê? Vão querer te tirar do sério. O inimigo possa usar alguém, Gabriel. Mas se você está no seu autocontrole, não há situação, irmãos, que faça a gente perder isso daqui. Portanto, irmãos, escreva-nos lá no espelho. Escreve mesmo, para não esquecer. Deixa lá. Eu preciso manter o meu autocontrole. E aí você põe algumas coisas assim, ó. Eu conversando com Deus, tem mais, irmãos, mas me convenço do que eu coloquei ali,
que para mim, irmãos, eu tenho certeza que Deus há de falar com você, é muito importante. O salmista me ensina, irmão, uma coisa muito importante. Para que eu tenha isso, irmãos, essa segurança, eu preciso definitivamente entender que Deus é bom. Salmos 100, versículo número 5, a gente conhece, irmão, essa certeza aqui de que Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Isso é importante, é fundamental, irmãos. O pastor vem aqui e faz a leitura. Lá em Romanos. E diz: se Deus deu seu filho, seu único filho, mesmo amando, Ele deu por nós, como é que não vai fazer as outras coisas? Vai falar daqui hoje, irmãos. Nós não podemos esquecer essa palavra, que para mim é fundamental. Para que eu tenha esse autocontrole, eu preciso entender, para mim, assim, ó, Deus é bom. Por quê? Porque se Ele não é bom, vai acontecer coisa na minha vida que Ele vai olhar e falar assim: se vira, resolve sozinho. Mas não, Deus é bom, presbítero Ailton. Ele é bom e a sua misericórdia é infinita. Ele vai olhar para você e falar assim: eu sei, tu é miserável, tu errou de novo, Aleluia. Eu vou tentar melhorar, Senhor, no meu autocontrole, sim, mas eu preciso ter essa convicção, eu não posso sair daqui. Deus é bom. Deus é bom, Gabriel. Me ajuda, Pedrinho, põe lá em Deuteronômio, a gente já está indo para o final. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Adianta se Ele ser bom, irmãos, e se a hora que eu mais vou precisar Ele não está aqui comigo, eu vou ficar nervoso, eu vou me irritar com a minha filha, com os meus filhos, com os meus amigos, na igreja e tudo. Mas o senhor não é bom? Sim, mas eu fui dar uma volta no shopping. Não. Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Irmãos, fala a verdade, se isso não dá uma tranquilidade, você não dá aquela relaxada. O inimigo vem, ele pode dar fechada em você no carro, ele pode brigar com você, ele pode te caluniar. Não importa, irmãos. Tudo que a gente imaginar, irmãos, é só olhar justamente como falou Paulo, olha para Jesus. É só olhar a vida de Jesus aqui na terra, irmãos. Tudo que fizeram com Ele, irmãos, e Ele, autocontrole. Isso é um de nós, fala a verdade, irmãos. Depois de ensinar, vai lá e Pedro faz o quê? Arranca a orelha de Malco. Não era ali, irmão, dele perder o autocontrole, ser um de nós, falar assim: eu estou imbecil, o que você está fazendo? Não aprendeu nada? Mas não, irmãos, autocontrole, pôs a orelhinha no lugar. Se é um de nós, irmãos, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graça. Quem é que vai te trair, Senhor? Aquele que põe a mão no meu prato. Irmão, fala a verdade, se você sabe que qualquer festinha que você faça aqui, não precisa muito não, irmão. Que vai ter uma que você tem certeza, fala, traidor, fala, vai rodear um pouquinho e fala assim: ei, irmão, você não tem nada para falar para mim não? Já bater no pezinho, né? Olha isso, irmãos, Jesus nos ensinando. O povo bate em Jesus, apanha, põe na cruz, sofre tudo aquilo, irmão, para no final dizer o quê? Queima tudo, Deus, é isso? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Olha quantos exemplos, irmãos. José, irmãos, sofre tudo o que sofreu para chegar lá na frente, irmãos, pegar os irmãos, ser misericordioso, ser bondoso com ele. Momento nenhum a gente vê José perdendo o controle, se rebelando. Não. Por quê? Porque sabia que Deus é bom. Sabia que Deus estaria com ele aonde ele estivesse, fosse no poço, fosse na prisão, fosse onde for. A gente não pode perder isso, irmãos.
Para ter essa resiliência, esse autocontrole, a gente tem que entender: Senhor está comigo, não me deixa. Pode a mãe esquecer de alimentar o filho, todavia, eu não me esquecerei de vocês. Não esqueço, é importante, é fundamental que a gente tenha isso na cabeça, irmãos, que Deus é bom, que Ele vai estar comigo, para que senão a gente realmente chuta o balde, irmãos, e vai querer ter a razão. Não, eu dependo de Deus. Estevão apanhando ali, irmãos, apedrejado, levanta a cabeça para o céu, olha para o trono e fala o quê? Queima tudo. Não impute a eles, ó Pai, esse pecado. Perdoa, Pai. É fácil? Não, irmãos. É difícil. Mas a gente precisa guardar. Põe lá, irmãos, põe lá. Eu preciso melhorar o meu autocontrole. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não me abandona. Está aqui comigo. Números 23, por favor, Pedrinho. Versículo 19. Tem que ser bom. Tem que estar presente. E não pode me enganar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu preciso me esvaziar. Senão, irmão, senão eu quero enfiar a mão na cara. Senão o casal que nós falamos ali vai brigar um pouquinho, daqui a pouco um enfia a mão na cara do outro mesmo. Eu tenho que respirar, entender que realmente Deus está no controle, que Ele é bom, vai resolver o problema, e que não está me enganando, é verdadeiro, está aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que me engane, que se arrependa. Salmos 18, capítulo 18, eu vou caminhar agora verdadeiramente para o final, irmãos. Vamos ser sinceros, irmãos. Quem já passou por esses problemas de autocontrole, irmãos, seja lá por piadinha que alguém possa fazer de você na infância, na adolescência, que você é isso, bullying, ou briga feia de casais, ou briga na empresa, ou briga na igreja, irmãos. Eu vou levantar a mão primeiro porque você não vai ter coragem. Não dá vontade de falar assim: queria fazer uma... queria torcer o pescoço. Esse que fez isso comigo, Gabriel, eu arrebentava. Portanto, é importante, irmãos, esse é fundamental também. É importante que a gente entenda que Deus é bom e a sua misericórdia vai estar olhando para mim. Que Ele vai estar sempre presente, seja lá a situação, que eu esteja aparentemente sendo humilhado, em qualquer lugar, Gabriel, em qualquer circunstância. Para que eu tenha essa resiliência, eu tenho que ter esse autocontrole. O Senhor está aqui comigo. Ele está aqui do meu lado. Fácil não é, mas eu sei que Ele vai dar um jeito. E tem que ter isso aqui, ó. Versículo 47. Por favor, Pedrinho. Porque senão, irmãos, não há um de nós, quem falar aqui vai estar mentindo. É Deus que me vinga, inteiramente sujeito os povos debaixo de mim. O 48. E que me livra de meus inimigos. Sim, Tu me exaltas sobre os que levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Irmãos, é fundamental. A gente vai esquecer essa palavra. Guarda hoje mesmo, irmãos. Guarda, Gabriel. Porque dá vontade, lógico que dá. Dá vontade de jogar uma pedra do tamanho de jogar um trator em cima das pessoas às vezes. Mas é o ser humano, irmãos. Essa hora que tem que dar aquela respirada, Jéssica, né? Ele é bom. Tem que estar junto com a gente. Ele é bom. Não vai me abandonar. Ele não me engana. Não me engana. Ele prometeu. Tem algo maior na minha vida do que essa confusãozinha aqui. Essa calúnia que estão dizendo é justamente porque eu sei. Tem algo maior. Mas o que eu faço com ele que eu quero matar? Deixa Deus. Deixa Deus. Mas se Deus faça o que quiser, irmãos. Que Deus possa exaltar, fazer o que for. Esse infeliz não pode mudar a sua essência. Não pode. Por último, irmãos. Por último. Se ainda a gente tiver mais alguma coisa para melhorar a nossa resiliência, que a gente já não saiba, é o que Mateus falou lá no capítulo 10. Por favor, Pedrinho.
é ter absoluta certeza, versículo 29 ao 31. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá e terá sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Eu encerro aqui. Fácil não é, irmãos? Totalmente possível. Termina de pregar para vocês quem tem a maior dificuldade. Mas eu vejo Deus estando trabalhando na minha vida, irmãos, da temperança. Porque o senso de justiça, irmãos, aguça dentro de mim, e eu quase que me revolto, e quase que quero resolver coisas. Mas Deus tem trabalhado, irmãos. Se a gente quer terminar realmente esse ano, lá em dezembro, casados, aumentando os amigos, felizes, vivendo bem, alcançando as promessas que Deus colocou conosco, é justamente o que o pastor falou. Não murmuremos, irmãos. Sejamos resilientes, estejamos no nosso autocontrole. Nos momentos mais difíceis, não tem jeito, irmãos. É calar, respirar. E que o Espírito Santo possa trazer esta palavra dentro do nosso coração. E aí está resolvido, irmãos. Pode ter certeza. Deus é o Deus que controla todas as coisas. Mesmo quando parece que está tudo ruim, que a gente está saindo por baixo, que a gente olha e fala assim, mas cadê? Me chamou por cabeça e agora aqui de cauda? Quando a gente atingir, irmãos, o nível de dizer assim, olha, agradeço, Senhor, mas pouco importa se eu sou cauda ou sou cabeça. O que importa é justamente o Senhor. O Senhor está aqui comigo. Só isso importa. Pouco importa se é cauda ou se é cabeça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, orar.